deputados, aos parlamentares do plenário, aos colegas médicos, aos convidados. Bem, a Federação Nacional dos Médicos, ela detecta, de sua parte, graves problemas em relação à questão trabalhista. Porque a questão de vazios assistenciais no Brasil, isso não é uma coisa nova. Assim, fica baixo demais. Não dá para, pelo menos, o pessoal ver. A questão dos vazios assistenciais no Brasil, isso não é uma coisa que venha sendo discutida recentemente. Nós temos as mesas de negociação do Sistema Único de Saúde, que vem trabalhando exaustivamente nessa questão. E nós tivemos, pouco antes do lançamento do programa, a montagem de uma comissão, onde a FENAM participou, com seus membros, acerca de provimento de profissionais médicos em áreas de escassez do Sistema Único de Saúde. E nós temos, há muito tempo, pregado as receitas que nós imaginamos que poderiam corrigir esse problema. As entidades médicas, através de suas lutas continuadas, elas procuram pelo concurso público. Concurso público. Na verdade, se há um vazio assistencial, se há necessidade de trabalhador, e se o mecanismo de acesso a ser funcionário do Serviço Público Brasileiro, inclusive fiscalizado com toda a dureza pelo Tribunal de Contas da União, que recentemente mandou que o governo brasileiro dispensasse os seus contratos temporários, provisórios, e os substituísse noutra formulação. Essa formulação implica em concurso público e em contratos de trabalho. Nós iniciamos a negociação e o Ministério da Saúde, através de portaria, ele montou esta comissão, depois de uma audiência que nós tivemos com a presidente Dilma, e onde ela se comprometeu com a categoria médica e com as outras instituições presentes, de que não faria posicionamentos ou decisões ou definições sobre este modelo assistencial que depois veio a ser implantado, sem consultar as entidades médicas. Qual não foi nossa surpresa, pouco mais de 3 semanas depois dessa audiência, onde nós fizemos a proposição de que o governo abrisse um concurso público, como prevê a lei, para que se possa trabalhar no serviço público brasileiro. Sugerimos um valor salarial, que era mais ou menos este valor sugerido pelo governo hoje de 10 mil. Nós sugerimos os R$ 10.412, com a diferença que nós sugerimos, para 20 horas. Porque nós entendemos que 20 horas de atendimento, com contribuição do governo federal, disponibilizando para os municípios, aquilo estaria atendendo a assistência que a população necessitava. E se o município entender que precisava das 40 horas, isso fosse complementado, ou solicitando ao Ministério da Saúde a extensão, ou, se fosse o caso, o próprio município contratando as 20 horas seguintes. Já são os 5 minutos, pessoal? Então, o que é que nos parece profundamente abusivo no plano? A falta do concurso público e a falta dos direitos trabalhistas, que são irrenunciáveis. Nenhum trabalhador, mesmo com sua determinação e vontade, ele pode abrir mão desses direitos trabalhistas. Então, o que a Federação Nacional dos Médicos tomou inicialmente como decisão de proteção aos médicos brasileiros, mas também aos estrangeiros que estão chegando no país, foi recorrer ao Tribunal de Contas da União para investigar os contratos e avaliar se não é caso de concurso público. Entramos também no Ministério Público do Trabalho para que sejam investigadas essas relações trabalhistas, porque nos parece que os trabalhadores precisam ser protegidos, já que nós nos encontramos diante de uma simulação jurídica.
O governo diz que, na verdade, está fazendo um programa de ensino, um programa de intercâmbio, quando, na verdade, o programa é um programa de assistência e de trabalho. Então, nós temos entrada nessas ações, tanto na Vara Federal, no Supremo, no Ministério Público do Trabalho e no Tribunal de Contas da União, defendendo os interesses legítimos dos trabalhadores, sejam brasileiros, sejam estrangeiros, porque os tratados assinados pelo Brasil se comprometem com a proteção do trabalho, com a proteção do salário, que no caso dos cubanos não chega até as suas mãos, e se comprometem em áreas de atenção permanente, como é o caso da saúde, que os funcionários sejam de carreira. Por isso, nós propugnamos e solicitamos a esta comissão e ao relator aqui presente que no seu relatório faça a proposição de que se adote para essas áreas assistenciais, essas áreas de carência. O Rogério, sua responsabilidade é muito grande em relação a isso, que propõe um concurso público, que propõe a contratação pelo Ministério da Saúde e que se faça assistência à população em caráter permanente, como é a exigência da Constituição brasileira para essas áreas de assistência permanente. Inicialmente direi isso.